Agora com Gustavo Caballero confirmado em diversos portais, vamos falar sobre esse jogador que chega para contribuir com o elenco do Santos para o restante do semestre de 2025 e também para o resto dos anos que esse contrato promete oferecer para o Santos Futebol Clube e também para o Gustavo Caballero. Vamos falar sobre ele nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. Rapaziada, voltando aqui para agora falar oficialmente de Gustavo Caballero. Acho que a gente pode falar que até sábado, até domingo, ainda havia dúvida se ele chegaria. Hoje já é certeza, porque na chegada dele já hoje no aeroporto, já deu entrevista, já falou que está muito feliz em chegar ao Santos, ou seja, já confirmando a sua própria contratação. Ele ainda vai assinar os papéis, ainda vai terminar, ainda vai fazer todo o fechamento do contrato, que promete ter uma durabilidade muito grande. Provavelmente ele fecha com o Santos até julho de 2028, e é um jogador que tem muito potencial. É interessante que o contrato dele seja longo, é interessante que a multa dele também já seja... não sei se é o momento, mas em algum momento, brevemente, ao longo dos próximos 6 meses, eu acredito que a multa dele também vai ser alterada, de acordo com o desempenho dele em campo, é claro. Vamos falar do jogador. Ele tem 23 anos, ele joga no Nacional do Paraguai há 2 anos, ele chegou lá em 2023, antes jogava em times menores, né, do Paraguai. Ele que também é paraguaio, tem sido destaque da temporada nacional. Ele tem 10 gols, é o artilheiro do time, é o artilheiro da própria Liga do Paraguai, são 22 partidas, ele já tem 9 gols só nessa liga. É um ponta esquerda que é invertido, ou seja, ele costuma cortar para dentro, mas é aí que está a grande magia dele. Ele nem sempre faz isso, o que acaba confundindo a maioria dos jogadores. E é um ponta artilheiro, algo que o Guilherme tendia a ser no início da temporada, mas que se revelou que era só um momento bom. Já esse garoto, cara, 23 anos, tem muito a evoluir ainda, e se pudesse mostrar bom agora, imagina daqui a 3, 4 anos. De origem ele é um meio armador, ele é um cara que nasceu para jogar pelo centro, só que por necessidade do Nacional ele cai para a esquerda, e certamente no Santos fará o mesmo, com presença de Neymar, com presença de Roleiser. É muito difícil que ele vá atuar na meia, a não ser que o Santos jogue com 2 meias daqui para o fim da temporada. O que tem feito recentemente, fez contra o Mirassol, que não deu nem um pouco certo, então acredito que não vai fazer isso de novo. Ele frequenta a seleção paraguaia, o que é ótimo. Ele atua ao lado do Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, lá na seleção. E é interessante que a gente tenha jogadores que atuem em seleções menores, pelo menos da América do Sul. Um argentino ali, um paraguaio ali. É interessante que, eu torço muito pro Rolês em algum momento ir para a seleção argentina. O Paraguai não conquista muita coisa, mas é legal que a gente tenha um cara que tenha visibilidade internacional dentro do nosso time, para trazer também visões de outros clubes, de outros torcedores, sobre o que o nosso time é. E assim, obviamente conhecem o Santos, porque o Santos é um time enorme, pensando em Munda, o maior time brasileiro falado fora do Brasil, que é o Santos. Não tem nem como, cara, assim, comparar com qualquer outro, não tem como. Se o Santos estivesse no Mundial, meu amigo, assim, é loucura, tá? Ele já queria sair do Paraguai, o Gustavo Caballero, jogar em grandes palcos do futebol, obviamente Europa, pensando bem grande, mas antes disso ele teria que jogar uma prateleira abaixo, né? Jogar no Santos. É claro que é menor, você vai ganhar menos dinheiro do que jogando numa Roma da vida, por exemplo. Ele recebeu a proposta de um time do Paris FC, que tinha acabado de subir para a primeira divisão da França, ou seja, ia estar lá para jogar contra o melhor time do mundo em algum momento, ia jogar contra o Paris Saint-Germain, mas vem aqui pro Brasil para poder fazer um meio termo, um intermediário pelo menos, para ele ser o grande jogador que é. E obviamente, essa jogada do Santos, né, de contratar um jogador que é novo, que tende a melhorar muito ainda no futebol, tende a explodir futuramente, é uma manobra que, assim, foi repetida. Também ela foi usada com o Roleiser, apesar do Roleiser já ter ido para a Europa e aí voltado. É uma manobra que parece muito com a do River e do Enzo Fernandes, que passou pelo River, se eu não me engano foi o River, tá? Se eu estiver errado, me corrijam, mas enfim, ele passou pelo River e depois foi parar no Benfica. Do Benfica foi a maior contratação da Premier League da história, ou seja, o Benfica, o River ganharam muito dinheiro
com a venda do jogador. É interessante que a gente possa prestar atenção nisso. O Santos precisa ser esse clube que vai pegar jogadores que ninguém conhece, mas que são jovens, têm potencial e podem se tornar gigantes. Foi o que o Santos tentou fazer até com o Miguelito, apesar dele ter vindo com a questão de intercâmbio. O Santos segurou ele por muito tempo, e aí quando foi soltar, viram que também ele não jogava nada, era só um garoto que parecia que soltaria alguma coisa, uma graça aqui, outra ali, mas acabou não dando em nada, acabou virando um jogador escanteado no futebol, inclusive brasileiro, jogando em América Mineiro da vida, cara, sofrendo acusação, enfim, não vou entrar nesses méritos. Mas é interessante que pelo menos a gente faça as tentativas, porque se dá certo, dá muito certo. Tá? Pode se tornar um jogador muito grande até para o seu próprio país. Essa cartilha, né, de fazer essas contratações de jogador jovem, muito time brasileiro já segue o Almada no Botafogo, a gente tem o Richard Rios no Palmeiras, a gente tem o Gia, a gente tem... no Flamengo, se eu não me engano, tem alguns jogadores jovens de fora também. Tem o Plata, que o Plata ele não é um jogador velho, é um jogador quase deve ter uns 26 anos, eu acho, vamos falar para 27. Enfim, são jogadores jovens e com muito potencial de melhora. E é interessante que o Santos faça as movimentações para poder ganhar dinheiro em cima disso futuramente. No Santos ele vai atuar, obviamente, no lugar onde hoje é do Guilherme. E o Guilherme a gente sabe que não está numa boa fase, está numa fase horrível, inclusive, muito mal. Deu uma assistência pro Neymar no jogo contra o Flamengo, que não é pouca coisa, mas em comparação com o que um atacante deveria fazer, apesar dele marcar muito bem, não consegue render lá na frente, que é o objetivo principal de um atacante, render lá na frente, fazer gol, dar passe, e tem feito muito pouco disso, sinceramente. O último gol dele, inclusive, foi contra o Vitória, se eu não me engano, que faz muito tempo. O Santos chegou a fazer outros gols depois disso. Teve um jogo contra o Fortaleza, o Santos fez 3 gols lá, cara, assim... Ah, não, não, ele fez gol no jogo contra o Fortaleza, inclusive. Não, estou enganado, ele fez gol lá. Foi o segundo gol dele. Enfim, é um jogador que não tem rendido o que deveria, e colocar alguém jovem lá, e com muito potencial de melhora, com a torcida apoiando, todo mundo ainda tendo muita expectativa em cima, é bom. E renova a questão do elenco, né? O Santos procura essa peça por causa da saída do Soteldo, não porque o Soteldo era um monstro e tem que substituir ele, não. É interessante que a gente tenha mais jogadores para aquela posição. E agora vai chegar o Gustavo Cabadeiro, certamente para ser titular no lugar do Guilherme, pelo menos de início. A gente vai ver como vai se decorrer as próximas partidas e como vai ser o desempenho do jogador. Mas, rapaziada, é isso, não tem muito o que falar mais sobre o Gustavo Cabadeiro, e eu espero que ele possa atuar bem pelo Santos, que ele não seja deixa eu pensar num exemplo muito ruim, um Rodrigo Fernandes que começa bem e piora, ou que nem comece bem. Eu espero que seja o melhor jogador estrangeiro da história do Santos. A gente vai ver ele em campo já na próxima semana, na próxima partida contra o Internacional. Rapaziada, vejo vocês na próxima, falou e fui.